Olá pessoal, tudo bom? Eu tava agora à noite conversando com Deus, num local aqui que tem uma vista bonita pro horizonte, tem bastante verde, e tá uma noite fresca, uma noite agradável, depois que eu saí da igreja. E Deus me fez pensar que eu precisava conversar com Ele hoje. Hoje, no dia de hoje, eu acordei atrasado, já fui fazendo as coisas correndo, não li a Bíblia, e senti que deveria conversar com Deus. Então, Deus me fez expor para Ele muitos assuntos, dúvidas, questionamentos em relação a como eu vou realizar determinadas coisas esse ano relacionadas à minha faculdade. Então começaram a surgir questionamentos de como eu posso fazer outras coisas em outras áreas da minha vida, não só em relação a curso, desejos, sonhos que eu tenho. Como eu posso me organizar da melhor forma. Também dúvidas e questionamentos sobre talvez coisas que são prazerosas, que a gente em algum momento da vida conheceu, mas que não são boas para nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso contato com Deus, para o nosso contato com Ele. E aí Deus me fez pensar em alguns pontos principais que eu quero compartilhar aqui. Às vezes, a gente pede muito no geral para Deus. A gente faz orações gerais, rápidas, corriqueiras. E assim como hoje, que eu acordei atrasado e fiz uma oração rápida, pedindo a Deus que abençoasse meu dia, que estivesse comigo, que abençoasse com que eu conseguisse ter um bom almoço com os meus amigos e tudo fosse bem no trabalho, fosse tudo tranquilo. E às vezes a gente fala uma frase e que nada de mal nos aconteça. Protege do mal, não permita que aconteça nenhum mal comigo, nada de mal aconteça comigo. E é bom pedir proteção de Deus do mal. É importante. Inclusive, Ellen White, que é uma escritora cristã, afirma que se a gente não pedir proteção de Deus quando sai, é uma coisa que vai fazer falta. Deus, ele realmente nos protege se a gente pedir proteção, se a gente deixar claro para ele que a gente quer a proteção dele. Mas será que não está no momento de desconfiar do teu relacionamento com Deus, de como está sendo a tua vida? Se você só faz esse tipo de oração rápida, acorda em cima do horário ali, se arruma e antes de sair faz uma oração rápida, você sente que não consegue ter uma profundidade tão boa. Não é que você não está sendo sincero, está sendo sincero na sua oração com Deus, mas não consegue, porque não tem muito tempo, né? Então, tem coisas que dependem de um certo tempo de qualidade para você poder refletir, pensar e conversar com Deus e trazer uma reflexão, um pensamento profundo, né? E aí na hora do almoço você agradece ele pela refeição, mas está com pensamento em outras coisas às vezes também. À noite, quando chega, às vezes até o Espírito Santo te lembra de ler a Bíblia, mas você vai deixando para depois, vai fazendo suas coisas, toma seu banho, janta, mexe um pouco no celular, aí quando chega bem à noite já está cansado, já vai deitar, agradece a Deus pelo dia, vai dormir. E muitos dias se repetem assim. E algumas vezes passam semanas, meses. E, e a gente acredita que que conhece a Deus, que sabe que deve buscar a Deus, que conhece aquilo que é certo, o que é errado, sabe o que é certo e o que é errado. E que a gente deveria melhorar, que a gente deveria buscar mais Ele para a gente melhorar aspectos pessoais que a gente deseja na nossa vida, desde coisas pequenas como, sei lá, dormir mais cedo, até coisas grandes como, sei lá, juntar dinheiro para comprar um carro. Todos temos sonhos e desejos, né? Desde aspectos que têm a ver com hábitos e comportamentos do bem-estar físico e mental da gente até a conquistar coisas
maiores, né? Todos nós temos esses sonhos, esses desejos. Mas se você só tá orando assim rápido e não dedica tempo para Deus, eu acho difícil a sua vida andar. Deus, ele é um Deus inteligente. É um Deus que ele quer ouvir de você aquilo que você quer. É um Deus que tem poder para te dar tudo, mas ele não vai te dar nada que ele julgue que não vai ser bom para você no momento. Um exemplo que eu já vi é que não se pode dar uma faca para uma criança pequena. Não porque uma faca não é útil, e porque uma faca pode ser usada, sei lá, para cortar tomate. E é uma coisa importante cortar tomate, mas a criança não sabe, e pela inocência dela talvez ela se machuque. E existem certas bênçãos que Deus não pode conceder para nós, porque às vezes nós não estamos maduros para receber. E às vezes você recebe a voz do Espírito Santo, ele fala com você num determinado momento do dia. E ele te orienta, às vezes já me veio isso na cabeça, eu já fiz isso uma vez ou outra. Não falo isso, tipo, meio que pra me orgulhar, tipo, não sei, eu nem precisava ter falado isso, mas enfim. Tipo, não precisava ter dito que eu não faço isso pra me orgulhar, tipo, é natural isso, tipo, acontece às vezes, Deus fala com a gente, tudo bem. E aí, tipo, às vezes eu ir no banheiro, tô no meio do trabalho, talvez até no meio da aula, e às vezes estou me sentindo mal, mas no trabalho. E alguma coisa está incomodando a minha mente, eu vou lá no banheiro, oro, e é como se, sei lá, como se vocês vão rir talvez agora. Como se, sei lá, como se eu estivesse fazendo cocô. Sabe quando você não tem muito tempo, você precisa ser rápido? E aí você fica ali uns 2, 3, 4 minutos, aí subentende-se quando a pessoa demora mais no banheiro que ela não tava só fazendo xixi, né? Mas enfim. Mas na verdade você só precisava orar, só precisava de um tempo de qualidade com Deus. E você sabe que você não vai ter muito tempo ali. Aí o Espírito Santo toca no seu coração e você fala: Senhor Jesus, eu tô sentindo isso. Creio que é por causa disso que está acontecendo na minha vida. Tô me sentindo uma angústia, um aperto no coração. Creio que é por causa disso que eu tenho feito, desse hábito ruim que eu tenho cultivado, que tem afetado meu relacionamento com o Senhor, que tem me feito me sentir mal comigo mesmo. E eu preciso mudar isso. Eu não tenho muito tempo para conversar com você agora, mas me lembra de conversar com você à noite. Do mesmo jeito que você falou comigo, fala comigo hoje à noite. Deus vai ficar feliz porque ele vai ver que você teve uma iniciativa e você pediu por algo específico a ele. Você teve uma iniciativa de você ouviu a voz de Deus, mas você não só ouviu, entendeu e continuou sua vida. Você ouviu e obedeceu e foi ao banheiro e orou a Deus e pediu por algo específico. Que Deus te lembrasse de conversar com ele à noite, te desse mais um momento, que você conversasse especificamente sobre um determinado assunto e pedisse sobre aquele assunto. Deus fica feliz e à noite você chega em casa e ele te lembra. E você então, tá, eu vou separar um tempo, vai. Vou tomar banho depois. Vamos lá, Deus, vamos conversar então. Queria conversar com o Senhor sobre isso e se isso está acontecendo na minha vida. E eu quero mudar esses aspectos aqui. Deus, ele é um Deus que se você pedir no geral, como eu falei no início do vídeo, ele vai te atender no geral. Se você pedir a Deus que simplesmente nada de mal te aconteça, às vezes Deus vai te ouvir, vai cuidar de você, vai proteger você do mal. Só que se seu dia for um dia em que você foi para o trabalho, para a faculdade, na sua família, simplesmente foi um dia onde nada de mal aconteceu. Você foi, voltou, tudo bem, não teve nenhum acidente no trânsito, você não se machucou, nenhum problema ocorreu, sua família, tua esposa, teu marido, teus filhos te trataram relativamente bem, assim, foram respeitosos com você, mas o trabalho também não teve nada de mal. Mas imagina depois de uma semana, semanas, meses. Imagina se a sua vida for uma vida onde simplesmente não ocorre nada de mal, mas também nada de bem, nada de bênção ocorre, nada a mais, nada além. Só fica aquela mesmice, aquela mesma coisa sempre. Deus, ele é um Deus que
quer nos conceder o extraordinário. Quando eu conheci o significado dessa palavra, eu achei bem interessante. Eu não sabia que ordinário significava comum. Foi numa pregação, eu creio, de um pastor que, quando ele relacionou a palavra, ele estava falando, ele falou assim, ordinário, comum. Aí eu entendi, então ordinário significa comum. E aí eu pensei, então extraordinário é algo além do comum. Deus, ele é o Deus do extraordinário, ele quer te conceder o extraordinário. Mas se você só pede para ele o comum, o ordinário, o de sempre, se você só pede a Deus que simplesmente nada de mal te aconteça, às vezes ele vai te ouvir. Aliás, eu creio que ele vai te ouvir. Se eu orar com fé e for sincero, ele vai te ouvir. Se suas orações forem sempre corriqueiras, sem tempo, e você pedir sempre coisas superficiais, e for sincero, acredito que ele vai te ouvir. Mas Deus, ele quer te conceder coisas específicas, que você precisa de coisas específicas. Você precisa mudar pontos específicos na sua vida para você melhorar o relacionamento com ele, ter mais clareza na vida, assim, entender melhor quem é Deus e o peso que ele tem para cada ser humano. E por que a gente precisa dele? Deus, ele quer te conceder o extraordinário. Ele espera que você peça a ele o extraordinário. Talvez esteja na hora de pedir: Jesus, me ajude a, a perceber talvez alguém que não está bem hoje e conversar com essa pessoa e, não sei, permita que essa pessoa fale comigo e eu consiga ajudá-la de alguma forma. Jesus, me ajuda a olhar diferente hoje para a natureza e perceber o teu cuidado. Jesus, me ajuda hoje a relembrar como você é bom. Me ajuda hoje a encontrar um texto bíblico que eu tenha prazer, que talvez eu não tenha lido, ou reler um texto bíblico de uma outra forma. Peça a Deus coisas além do comum. Jesus, me ajude a conseguir dormir mais cedo. E cultive pensamentos. Cultive os pensamentos daquilo que você quer alcançar. Porque se você cultivar os pensamentos daquilo que você quer alcançar, mesmo que hoje você se sinta um soldado perdido, derrotado, numa batalha perdida. Mesmo que você se sinta distante, nunca deixe de dizer para Deus aquilo que você quer, aquilo que você quer alcançar. Não desista daquilo que Deus tem para você. Peça a Deus coisas específicas. Cultive pensamentos de que você quer alcançar isso, de que você quer chegar nesse lugar. E porque quando você cultiva pensamentos bons e fala isso com Deus principalmente, talvez não seja bom sair espalhando para muita gente. Às vezes é bom você deixar os teus planos entre você e Deus. Não porque não existam pessoas boas a se confiar, mais próximas a você, mas eu acho que não faz muito sentido falar sobre algo que você só imagina, mas que você ainda não fez, que ainda não aconteceu, que não está acontecendo na prática. Se você tem algum plano de alguma coisa, ore a Deus em secreto, como diz em Mateus, e Deus que o vê em secreto recompensará. Mateus capítulo 6. Eu não lembro exatamente qual verso, mas pesquisa. Isso que eu falei. Ore a Deus em secreto e Deus que o vê em secreto recompensará. Peça coisas específicas a Deus. Cultive bons pensamentos. Peça a Deus aquilo que você quer. E guarde entre você e Ele. Deus vai te ajudar a melhorar. Se você só pedir o ordinário, Deus só vai te dar o ordinário, só o comum, só o mesmo. Só vai te guardar do mal. Mas se você pedir bênçãos, coisas boas, cultivar bons pensamentos, Deus vai te ajudar a pensar em como fazer isso dar certo. Cultive bons pensamentos e você vai conseguir, junto com Deus, pensar numa maneira de agir. E se você, então, começar a agir
uma maneira boa, isso vai contribuir para que a tua realidade mude ao teu redor. Às vezes, situações aparentemente são imutáveis. Mas aí você começa a mudar o seu jeito de ver, começa, com a ajuda de Deus, a olhar com aquilo, para aquela situação com uma esperança. Por mais difícil que seja. Então você começa a agir de maneira diferente em relação àquela situação. Às vezes é uma pessoa difícil de lidar, mas Deus te ajuda a olhar para ela, tipo, cara, por mais difícil que ela seja, ela sofreu na infância e ela acaba sendo assim. Não que isso justifique o que ela faz, mas ela acaba sendo assim. Eu também tenho minhas dificuldades, meus erros, minhas falhas, e eu acabo às vezes sendo ruim com as outras pessoas também. E às vezes Deus te ajuda a te olhar para essa pessoa com compaixão. Às vezes alguém que te trata mal no trabalho, onde você estuda, não sei, na sala de aula. Às vezes é uma situação ruim que aconteceu, mas Deus te ajuda a olhar de uma maneira com o amor dele. Te dá um olhar diferente. Quando você começa a olhar diferente, ver de maneira diferente, e em algum momento, se você cultivar aquele pensamento, aquele jeito de ser, e continuar falando para Deus em oração, quando você chegar em casa todo dia, e em alguns momentos do dia, enfim. Mas se você continuar, manter essa conversa com Deus sobre isso que você quer alcançar, sobre isso que você sonha, sobre aquilo que você quer que mude, você mudar na sua vida, ou talvez uma situação que te incomode, se você vai começar a pensar de maneira diferente. E quando você pensa muito de maneira diferente, não de maneira automática, tá? Mas se você pensar muito de maneira diferente, comece a pedir a Deus e comece a buscar você mesmo, sabe? Entenda que nem tudo é Deus. Você tem que fazer, você tem que botar a mão na massa também. Isso pode ser meio difícil para algumas pessoas, porque pode ser que algumas pessoas tenham se acostumado por algum motivo na vida a acreditar que de alguma forma talvez Deus fosse dar uma resposta assim que fosse talvez te dar todos os detalhes da missão. E às vezes Deus só te dá algumas pistas e Ele quer que você descubra outras. Ele vai te abençoar, mas Ele quer que você tenha coragem de ir. E faz a tua parte, não só ora, mas muda alguma coisa na prática, no teu dia, alguma coisa que vai te ajudar naquilo, a alcançar aquilo que você quer. E aí quando você cultivar bons pensamentos, você vai começar a agir de maneira boa. E quando você começar a agir, aí sim, aos poucos, a situação vai mudar. Peça a Deus o extraordinário, peça a Deus coisas específicas. Vou orar com vocês aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de refletir. Que a gente precisa ter a coragem de lutar e de pedir ao Senhor aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer mudar em nós mesmos, aquilo que a gente não aguenta mais, aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente quer que mude. Nos ajuda a entender que a gente tem que sempre pedir, sempre conversar com o Senhor, como alguém que realmente quer. Quando a gente deseja algo, a gente sempre fala sobre isso, seja com um amigo que a gente confia, com um psicólogo, com um irmão, com uma irmã, com alguém, com um melhor amigo, mas quando a gente gosta de alguma coisa, a gente sempre está falando, quando algo nos incomoda, a gente sempre está falando. Então nos ajude, Senhor, de maneira sincera, não repetitiva e chata, mas sempre estar falando para o Senhor em oração aquilo que a gente quer mudar. E correr atrás e arrumar. E depois de pensar muito e falar com o Senhor, nos ajude a tomar uma decisão, entendendo que não é como se o Senhor fosse pegar a gente pela mão e fazer. A gente mesmo tem que tomar uma atitude inteligente e pensar, tá, como eu posso, de maneira prática, colaborar sozinho, sem Deus, de maneira prática, o que eu posso fazer, Deus, no meu dia, para eu poder colaborar para essa mudança? Eu posso fazer isso. Eu posso não mexer no celular antes de dormir. Isso vai me ajudar a dormir mais cedo, ótimo. Então me ajuda, Pai. Me ajuda a conseguir isso. E eu estou disposto a fazer. Eu vou começar a fazer isso a partir de hoje. Ou é uma coisa que talvez tenha que ser feita durante o dia e hoje já está de noite e vai dar para fazer amanhã. Então, a partir de amanhã, a partir da próxima oportunidade que dá para fazer isso, eu vou fazer. E, Pai, nós iremos fazer.
nós queremos mudar. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Último conselho que eu dou, pessoal. Leiam a Bíblia todos os dias. Tenha uma conversa profunda com Deus todos os dias. Se não deu para ter de manhã, tenha de noite, mas tenha uma conversa profunda com Deus todos os dias. Isso é sério, por isso que eu tô sério, assim, porque eu olho pra minha vida, eu olho para situações insatisfatórias, coisas que eu me senti insatisfeito comigo mesmo. E eu vejo que teria sido melhor se eu tivesse cultivado esses hábitos. E tem sido melhor, eu tenho sentido Deus me ajudado a melhorar alguns pontos, ainda que de maneira lenta. Mas Deus tem me ajudado a melhorar. E eu sei disso. E basta. Claro, existem coisas que naturalmente são de visibilidade pública, né? E se eu começar a mudar, as pessoas vão perceber também. Mas eu quero ter esperança em Deus, eu quero cultivar isso. E se você não souber o que ler na Bíblia, fala, Jesus, me ajuda a dar ideia do que eu posso ler na Bíblia. Dá uma folhada na Bíblia e tenta relembrar aquilo que você já leu, aquilo que você gosta. E talvez releia o que você já leu com outros olhos. Peça a Deus para você ler como se fosse a primeira vez, sabe? Ler com pureza. Deus vai te ajudar.